Amém. Pronto. Começando, né, Renato? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? E mais uma vez, estamos aqui. Mais uma reunião, né, que nós estamos acostumados até a chamar. É uma reunião, nós estamos todos reunidos nesse momento, espiritualmente, sobrenaturalmente, né? Estamos reunidos, fechando aí os seus olhos, concentrando, pensando, colocando o seu pensamento em Cristo, colocando o seu pensamento, olhando lá para a cruz, onde o Senhor foi crucificado, olhando lá para o lugar onde Madalena o procurou, o túmulo, não mais estava, havia ressuscitado, olhando para Jesus. Ele está vivo, está reinando, e o seu reino não terá fim. E o seu reino é eterno. Olhando para o nosso rei, assentado no seu trono, olhando para Jesus, simples, humilde, misericordioso, sempre disposto a ouvir, a nos ensinar. É para Ele que nós estamos olhando, é com Ele que nós estamos reunidos nesse momento. É com o Senhor Jesus, com os teus anjos, com esse mundo sobrenatural, com esse mundo que vai além da natureza. É com o Senhor que nós estamos aqui. E é do Senhor que nós queremos ouvir. A nossa esperança, Jesus, é que o Senhor nos fale mais. Não que nós estejamos, Deus, convencidos de que vamos fazer o que o Senhor manda. Mas, quem sabe, comendo, bebendo dessa água, comendo desse pão, sejamos fortalecidos, sejamos, meu Deus, animados, que os nossos olhos sejam abertos para sermos capazes de fazer alguma coisa, para termos força, fé, para fazermos alguma coisa que venha te agradar, Senhor. É com essa oração que nós começamos. É com essa oração, Jesus, que nós vamos deixar que a nossa boca fale a tua palavra, Senhor. Para que todos os que nos ouvem, os que nos veem, creiam e sejam salvos de situações, de momentos difíceis, de vida amarga,
muitas vezes desejamos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Se conosco. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós cremos no teu evangelho, na tua doutrina. É a nossa esperança, Senhor. A tua palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Sou mais uma vez. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vocês, pela oração, vocês devem ter percebido que o nosso esforço nesse sentido, no sentido de que os nossos olhos sejam abertos, no sentido de que a gente consiga fazer alguma coisa. Há uma separação. É como se nós realmente estivéssemos longe, escravizados, no exílio, enquanto neste corpo. Então, tudo que nós fizermos, toda a nossa luta, todo o nosso esforço, com certeza vai ser observado por Deus, levado em conta. Vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração. E o Senhor é que julga se nós somos ou merecemos seu socorro, a sua ajuda. É nessa hora que nós queremos pedir ao nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que interceda por nós. Interceda pela igreja, pelo povo de Deus, pela casa de Deus. Pode ter certeza que existe muita aflição, muita angústia, muita tristeza nesse momento em muitos irmãos. Em muitos irmãos. Medo, receio da morte, enfim. Não é fácil. O caminho que Deus andou não é fácil. Estreito e apertado. Mas é o que nós escolhemos, né? Então, aí, abrindo a nossa Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Oi? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido. Os tendes vencido. Os quem? Os espíritos. Provai se os espíritos, lá no capítulo, no versículo 1 está assim, provai se os espíritos vêm de Deus, né? E aqui fala, vocês já têm vencido, né? Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, os.
esses espíritos. Porque maior é aquele que está em vós, ou em nós, do que aquele que está no mundo. Eles quem? Aqueles espíritos, são do mundo. Por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse trecho aqui, eu aconselho, né, você ler muitas vezes esse trecho, para poder guardar na sua mente o quanto é importante isso aqui. O quanto é importante isso. O quê? O que existe no mundo? O espírito da verdade e o espírito do erro. O que existe na Terra, no mundo? O mundo somos nós. O que existe nas pessoas? Ou um ou outro espírito. Existe o espírito anticristo, que é aquele que é contra Cristo. E o espírito de Cristo, aquele espírito de Deus. Qualquer pessoa que você encontrar na rua, qualquer pessoa que você encontrar, ou com qualquer pessoa que você conversar, o que tem naquela pessoa? Hã? Um espírito. E aquele espírito que está ali, a pessoa é constituída de corpo, alma e espírito. Qual é o espírito? É corpo, alma e espírito. Qual é o espírito que está lá? Pode ser seu filho? Pode. Então não tem nada que ficar, muitas vezes, às vezes assim, mas o que, meu filho e tal. Não interessa. Essa questão, esse problema de família, esse negócio, só existe aqui no mundo mesmo. No mundo espiritual não tem negócio de família, não. Hã? Aqui também não tem, não. Então, Neto, você encontra com a pessoa. Se nós tivéssemos esse cuidado, é a mesma coisa do vírus. Você manter distância, você ter cuidado, etc. Com todas as pessoas que você conversasse, porque o espírito, ele passa, ele contamina. O espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito que é de Deus e o espírito que é contra Deus. Pode ser uma pessoa de casa? Pode. Aí você tem que saber como você vai agir com essa pessoa. Vai chegar, fazer como Jesus fez. Jesus, ele conviveu com as pessoas, sabendo que as pessoas tinham o espírito que não era de Deus. Amém? Me ajuda a entender isso. Então, Jesus conviveu com as pessoas. A única pessoa que tinha o Espírito de Deus, quando ele pisou na terra, era ele. O resto, ele falou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Por mais que fosse a mãe de Jesus, por mais que fosse José, o pai, por mais que fosse todas aquelas pessoas, quando ele falou, João Batista no mundo, João Batista é o maior, mas o menor no reino de Deus seria maior do que João Batista. Né? Então, mesmo João Batista,
precisava de converter, precisava da conversão. Estranho, né? Difícil entender isso. O espírito do mundo, o espírito da carne, o espírito que não era o Espírito de Deus. Né? Então, aí ele fala assim, presta atenção no que nós estamos falando. Todo espírito que não confessa, versículo 2, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Né? João Batista foi o maior dos homens, mas o menor no reino de Deus, Jesus disse que seria maior do que João. Quer dizer, o entendimento, a compreensão do menor no reino de Deus, ainda assim seria mais do que João. E João sabia disso. João sabia disso, tanto é que ele falou, eu não sou digno de amarrar o sapato dele. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu, após mim. E eu não sou digno de amarrar o seu sapato. O quanto aquele era maior. Não é? Aquele tinha o Espírito de Deus. E João também disse, eu batizo vocês com água, mas ele vai batizar você com o Espírito Santo. Eu batizo você com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, João deu realmente entrada, começo ao que Jesus ia falar. Mas aí, então, vamos aqui, mudando ainda, queremos mudar aqui a direção. Todo espírito que não confessa, a pessoa precisa falar, Jesus Cristo é assim, assim, assado, Jesus veio, né? Jesus ressuscitou, Jesus está... Você fazer uma oração conversando confessando Jesus, falando de Jesus. Assim como uma pessoa que você tem afinidade, que você fala de Jesus. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito de Deus. Então, é isso que vai limpar. Porque a luz vai entrar e tirar de nós um espírito que é o espírito do mundo. Que é o espírito do anticristo. Quem que não tem o espírito do anticristo? Quem? Todo mundo tem. E entrando o Espírito de Deus, vai tirar esse espírito para fora. A água vai limpar. A luz das trevas os converte à luz do poder de Satanás. Quer dizer que toda pessoa, no meu modo de entender, toda pessoa que ainda não saiu do poder de Satanás, está sob o poder de Satanás. Entendeu? Vai e das trevas converte à luz. Falou para Paulo, Paulo, você vai e abre os olhos desse povo. Mostra para eles que eles ainda estão sob o poder de Satanás. Mas não assusta, não. Não precisa de preconceito. Satanás não é essas coisas assim também, não. Todo mundo ignora, né? Não quer nada com Satanás, não quer nada com Satanás, mas está cheio de Satanás.
Não é melhor, então, você, às vezes, admitir? Sai de mim, Satanás. Não é melhor, então, você admitir? Satanás, eu não vou fazer o que você quer, não. Ele anda ao nosso redor, fazendo amizade, trazendo pipoca para você, fazendo doce para você. Ele anda ao nosso redor, querendo nos agradar. Porque aí nós temos a ideia, Satanás, aquela cara horrorosa, aquele jeito, né? De ir chegar e já ir quebrando, de arrebentando. E não é assim. E não é assim. Ele está no mundo e ele quer convencer o mundo de que ele é bom. É assim que você entende? É assim ou não? Ou você ainda é daquele que, meu Deus do céu, Satanás, olha lá, Satanás, né? Sai de mim, Satanás, está amarrado, né? Tá, e cheio de Satanás. Por quê? Porque ainda está sob o poder, ainda faz aquilo que Satanás quer. Ainda tem o espírito do erro. Ainda tem o espírito do erro. Vocês que estão me ouvindo aí, gente, depois não liga para mim e fala que não entendeu, não, por favor. Não passa mensagem, fala, não entendeu. Entendeu, sim. Né? Entendeu? Não, agora, o fato de eu ter falado isso, ou de eu estar falando isso, é na medida em que nós vamos abrindo os nossos olhos, nós vamos entender que realmente é desse jeito. Tanto é que João está falando aqui. O Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Então, quando você confessa Jesus, vai falando de Jesus, o espírito que é contra vai se afastando. É como uma água suja que vai se limpando. Mas até ela ficar totalmente limpa, o que tem aqui dentro? Enquanto ela não ficar 100% limpa, ainda tem sujeira. E aquela sujeira que ficou, o que é? É o espírito do Satanás. Aquela sujeirinha que ainda ficou, é o espírito de Satanás. Aquilo ali, se você não se cuidar, aquilo volta a fazer sujeira na sua vida. Por isso que ele fala, permaneça em mim. Né? Resista ao diabo. Permaneça em mim. Faz força. Amém? Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, os espíritos, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Está no mundo. Como que eu vou vencer uma coisa se eu não acredito que ele está no mundo? Como que eu vou fazer para poder lutar contra uma coisa que eu não acredito que está no mundo? Você reúne 10 pessoas, você faz uma festa e tal. O que tem ali dentro da sua casa? Só o Espírito de Deus? Se você fizer uma festa mundana, né? Fizer uma festa do mundo, aí você faz um aniversário e convida. Meu filho, vem gato e sapato. Você pode ter certeza que ali tem Espírito de Deus e Espírito que não é de Deus. Você faz um casamento. Ou mesmo, às vezes, até uma reunião. Quando Jesus chega, Deus fala para Jó, Satanás, onde é que você está? Eu estava rodeando o mundo, eu estava andando aí pelo mundo. Você viu meu servo Jó? Vê. Ele conhecia Jó? Conhecia. Ele andava com Jó, por perto de Jó, enrolado com Jó? Andava.
Então, às vezes, nós fazemos uma confusão danada e a gente imagina as coisas, às vezes, erradas e, dessa forma, nós permitimos que o espírito errado viva com a gente. Presta atenção. Por falta de entendimento, a gente permite que o espírito errado viva com a gente. A gente permite. Amém? O ponto principal é esse. O espírito que confessa. Então, quando não pode de uma mesma boca jorrar, de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Abre, por isso que eu faço, eu insisto para que vocês falem, para mim saber o quê? Hã? Qual o espírito? Entendeu? Aí quando você começa a falar, não, fica aí, deixa aí, uma hora você. Amém? Qual o espírito? O ponto principal é esse, o espírito que confessa Jesus, ele fala de Jesus de uma forma bem livre, aberta. Pronto. Fala que Jesus Cristo, o verbo se fez carne, Jesus Cristo foi o Deus encarnado, né? Aquela pessoa ali, aquela pessoa. E o que ele falou, o Evangelho de Jesus Cristo, é o que nos interessa. Então, sabendo disso, que a única pessoa que realmente fez a divisão entre a luz e a treva, a única pessoa que realmente separou o mundo foi Jesus Cristo. Amém? Daí para frente, todos tiveram que converter a ele. Todos tiveram que converter a ele, para se tornar como ele. João Batista teve que converter a ele para se tornar como ele. Né? Porque também em João Batista tinha o espírito da carne, do erro. Não é? Porque senão não precisava de Jesus morrer na cruz. Ficava João Batista. Pronto. Não precisava de Jesus sofrer, fazer, padecer e sofrer, morrer na cruz, ali passar pelo que ele passou. Por quê? Porque João Batista resolveria o problema. Mas João Batista não podia, porque ele não tinha o espírito que Jesus tinha. Porque é isso que vai limpar você. É quando você aceita, lê, admite, crê, aí você vai. Vamos tocar para frente aqui, nós vamos ver mais coisas. O detalhe importante é o seguinte, é que a diferença só se pode ver ou perceber no capítulo 1 João, no versículo 4 e 5. Filhinhos, vós sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Então está na maneira de pensar. A diferença está no modo de ver, da maneira de pensar da pessoa. Quando a pessoa vai falar, você percebe que ainda tem ali um pouco do espírito do mundo. Amém? Quando você está conversando, você percebe que a pessoa ainda tem um pouco do espírito do mundo. Quem é do mundo, ele fala como se ele fosse do mundo. E o mundo, então, escuta. Vamos abrir para a gente entender melhor? Marcos, capítulo 8. Marcos 8, versículo 31.
Não, Marcos 8. É Marcos? É. Vamos pegar aqui mesmo. 31. Marcos 8, 31. Hoje você está aí, Renata? Você quer ler? E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez? Vamos? Vocês estão prestando atenção aqui? Não. Tá? Então vamos lá. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Então, e Satanás queria que Jesus passasse por aquilo? Não. Não. Pedro, aonde estava Satanás? Aonde estava Satanás? Satanás estava ali, em Pedro. Eu estava ali, Renato. Para quê? Para evitar que Jesus, quer dizer, evitar que Jesus sofresse. Não, o senhor não precisa sofrer, né? Sabe, vamos ficar do jeito que está, né? Tá bom, é desse jeito mesmo, sabe? Você tem tudo, você é inteligente, sabe, simpático. Você tem tudo para levar uma coisa, sabe, inteligente, pode empreender muitas coisas, fazer. Para que sofrer? Para que viver dessa forma? Então, ele não queria que Jesus sofresse. Ele não queria que Jesus padecesse. Começou então a ensinar Jesus que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto. Eu pergunto, naturalmente, nós também não iríamos evitar? E por que nós iríamos evitar? Tentar sair no mal, uma coisa não era de Deus. Qual é o espírito que estaria em nós? Qual o espírito que estaria em nós? Também querendo, não entendendo. Contra o Espírito de Cristo. Né? Contra o Espírito. Era contra o de Cristo. O de Cristo, o Espírito de Cristo é que ele deveria padecer, passar por isso, tal, etc., que ele morresse e ressuscitasse. Esse era o Espírito de Cristo. E o outro de Satanás, não. É completamente diferente. Evita o sofrimento. O próprio, ali estava Pedro, andando com Jesus. E Jesus não mandou Pedro embora, não esculhambou com Pedro, não endemoniar. Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele simplesmente falou para Pedro, sai de mim, Satanás. Então, não é isso.
Não concordo com você. Eu te repreendo. Eu não concordo. Isso que você está pensando está errado, Pedro. Dessa forma que você está pensando está errado, Pedro. Você está pensando errado. Esse espírito que está aí, Pedro, não é o meu. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Eu acredito que eu vou ter que padecer, que sofrer, que passar isso, tal, etc. Você pensa diferente. Então nós somos contra. Eu sou daqui, você é anti mim. Você é contra mim. Mas ele, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque não cuida das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Então, quem tem essa preocupação de que os homens vivam bem, que os homens vivam, que os homens tenham as coisas, que os homens sejam... Quem tem essa preocupação? O espírito do mundo, que é o espírito anticristo. Aí você chega propondo cruz, caminho apertado. Você chega propondo renúncia. Você chega propondo sofrer o dano, sofrer injustiça. Não, isso não. Isso é contra o mundo. Isso é contra o mundo. Mas é a favor de Cristo. Amém? Sofrimento, padecer, ser afligido, atormentado, suportar, aguentar, sentir dores, né? Sofrer injustiça, dano, andar segunda milha, perder a vida, virar a face, conformar, ter paciência, ter misericórdia, etc, etc. Sofrimento, isso é contra o mundo. É a favor de Cristo, mas é contra o mundo. Você concorda que o mundo, quer dizer, Satanás, não quer que ninguém faça isso. Não quer que ninguém faça isso. Porque ele vai... você vai ser feliz. Se você não sofrer, você vai ser feliz. Se você não tiver dor, você vai ser feliz. Se você não tiver problema, você vai ser feliz. Tem a verdade e a mentira. Eu pergunto, não tem nenhum dessas coisas e você é feliz? E por outro lado, quantas vezes você, suportando, você não se dá bem? Em vez de você pagar o mal com o mal, você paga o mal com o bem. Quem ganha com isso? Não é você? Em vez de reclamar, quebrar, etc., você suporta, tem paciência. Quem ganha com isso? Não é quem suporta? Quem tem paciência? Quem se humilha? Quem sofre a injustiça? Amém. A hora passa rápido, né? Então está aqui. Mais uma vez. Começou Jesus, então, a ensinar que era necessário que o Filho do Homem padecesse. E se Cristo padeceu, armai-vos também você do mesmo pensamento. Se Cristo padeceu, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Será que é melhor para nós ou é pior? Julga você mesmo.
aí então o que é melhor, o que é pior. Amém? Lucas capítulo 4. Versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Pode ler, Renato? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados deles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém. Amém. Daqui não estava bem claro que o diabo não foi ali aquele bicho esquisito, tal, etc., que levou Jesus, não. Eu imagino que deveria ter ali alguma pessoa, assim como Pedro, deveria ter alguma pessoa ali tentando, sendo usado pelo Satanás, e conversando com Jesus, mostrando para Jesus duas coisas. Se você quiser, você pode evitar o sofrimento. Se você quiser, porque está escrito e você tem poder para fazer isso. Se você quiser, você pode evitar o sofrimento. Eu tenho certeza, Senhor Jesus, que se o Senhor se lançar daqui para baixo, os anjos vão receber o Senhor lá embaixo, não vai deixar o Senhor. Porque está escrito. A seu respeito está escrito. Deus não vai permitir. Experimenta para o senhor ver. Faz isso. Ele estava ali sendo tentado, assim como nós somos tentados. A quê, Suzana? Também não tentar. Isso, exatamente. Porque alguém vai chegar aqui e te mostrar, está escrito. Você pode. Que você pode evitar, que você pode. E aí, me ajuda. Poder pode, né? Mas não era a vontade de Deus. Aquilo não era o que devia ser feito.
você, diante do que lhe estava proposto, Hebreus não sei quanto lá, diante do que estava proposto, Jesus suportou, aceitou, entendeu? E sabia que se ele quisesse viver bem no mundo, ele podia. Se ele quisesse usar a autoridade dele, mandar cair fogo do céu sobre os soldados ali. O diabo sabia disso. Se ele quisesse, o diabo sabia dele, sabia que ele podia fazer aquilo. E ele foi tentado a fazer aquilo, mas não teria ressuscitado, não teria alcançado a vida eterna, não teria o reino de Deus. Teria continuado no reino de Satanás. Quer dizer, ele ia ser muito bem sucedido. Aonde? No reino de Satanás. Olha para você ver como é que estão as coisas. Ele ia ser muito bem sucedido, porque estava escrito. Ele podia, ele ali, Satanás sabia que aquele homem ali tinha poder. Ele sabia que aquele homem ali tinha poder. No reino de Deus seria maior que eu. Concordo com você. Então ali, quando o Rudai falou, é chegado a vós o reino de Deus. Agora que é o reino de Deus. Então, se é o reino de Deus, Deus escolheu, foi o que Deus escolheu. O caminho é esse. Que Deus consagrar pelo sofrimento o autor da nossa salvação. Aí Jesus entendeu, não, eu prefiro, então, isso e a ressurreição. Eu prefiro isso, passar por isso e garantir a minha ressurreição, a minha vida eterna e o reino eterno. Tudo que estava proposto para ele, a vida eterna, o reino eterno, a terra, o céu, o herdeiro de tudo, o Filho de Deus. Então, eu escolho isso. Eu ponho diante de você o bem e o mal. Jesus escolheu o bem. Graças a Deus que Jesus escolheu o bem. Mas agora o problema é comigo, é conosco. Nós também somos tentados a evitar de todo jeito o sofrimento. Nós somos tentados a escolher aqui o mundo, as coisas. Por exemplo, se colocar diante de nós, como foi colocado aqui, presta atenção. Aqui. E disse-lhe, Jesus, então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Olha aí. Todos os reinos do mundo. Ele viu num relance, foi uma espécie, uma visão, né? Vamos dizer assim. Ele viu todos os reinos do mundo. E ele falou para ele, você pode ter esses reinos. Ele sabia que ele poderia, se ele quisesse. Dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos. Esses reinos estavam ou estão ainda sob o poder de quem? Satanás. Me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Só que o preço Jesus não quis. Se tu, pois, me adorares, se você ficar comigo, porque você está no meu mundo, você está no meu reino. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Você, Jesus, está no meu reino. Se você combinar comigo aqui, você vai ser...
Esse rei. Aquele rei, esse mundo. Amém? Igual ele faz com a gente. Respondeu Jesus. Então Jesus, amigos, tinha sempre uma coisa ou outra, ele podia escolher. Está escrito isso, Satanás? Tá, mas também está escrito isso, eu vou ficar com isso. Está escrito assim? Tá, mas então, não está também assim? Então eu vou ficar com isso. E acertou. E ressuscitou. E está vivo enquanto aquele que vai na onda de Satanás, aquele que vai na conversa de Satanás, não tem a vida eterna. Não tem o que Jesus tem. Amém? Então, a tentação não é exatamente isso? E Satanás, não satisfeito, levou ele em outros lugares, etc. Né? Tentou de todas as maneiras, mas ele não aceitou. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, aproveitando que Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber ali, de noite, com fome, cabeça. Imagina um jejum de 40 dias. Umas 6 horas, 2 horas, né? Se atrasar o café da manhã, não acabou, né? Imagina, Neto, você não fica irado, nervoso quando você está com fome? Você não fica... Quando a gente está com fome, né? É perigoso você deixar uma pessoa com fome. Não é possível. Aproveitando a situação, ele foi e tentou. A tentação vem nessa hora. Então, é a hora que vem aquela proposta que a gente tem o direito de ser feliz, a gente tem o direito de você ver as coisas que você deseja, você a cobiça, você... Então, tá assim, né? Tá bom, o meu Deus é o Deus do ouro e da prata, mas o meu Deus também disse, tendo que comer e vestir, esteja contente. Sabe o que eu vou escolher? O que eu disse. Vou escolher aquilo que tem ele. Não é melhor? Aí tá, você é o Deus do ouro e da prata, e você vai pegar todo o ouro, toda a prata, e aí você tem que arrumar tanta coisa para poder manter esse trem, né? Às vezes fica melhor tendo que comer e vestir. Aquele que perde a sua vida, ganha. Acaba ganhando. É isso que a gente precisa entender. Amém? Então é isso aí. Deu para entender? Resumindo, o que Deus falou conosco hoje? Eu vou voltar lá em 1 João, para poder a gente fechar lá em 1 João. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É muito parecido, é muito perto um do outro. A diferença é muito pouca. Pedro ali com Jesus, não, o senhor não vai passar por esses problemas, não. Quantas vezes pessoas chegam para mim e eu vejo que não é o Espírito de Deus? Não é? Estava ali encostado, mas não era. Não era. Chamou Jesus à parte, Pedro chamou Jesus. Vem cá, só nós dois aqui, ó. Entendeu? Você
precisa passar por isso, não. Vamos evitar isso. Nós temos aqui como evitar isso. E se Jesus quisesse, ele, naquele momento de pressão, etc., ele pedisse os anjos do céu e lançasse fogo sobre tudo aquilo ali, acabava com tudo. Então, meditar mais, ler mais as Escrituras, para Deus abrir os nossos olhos, para nós entendermos perfeitamente qual é o espírito da verdade e qual é o espírito do erro. Porque as coisas são muito parecidas. Tudo leva a entender o contrário. É. Amém? Engraçado que quem é do mundo tem uma linguagem mundana. Quem tem o Espírito de Deus, a linguagem é diferente. Mas é muito parecido uma coisa com a outra. O bem e o mal. O bem e o mal. Né? As coisas são... Só depois que você enxerga, só depois que você vê, depois que os seus olhos são abertos, é que você vê nitidamente a diferença. Caso contrário, você não percebe. É a mesma coisa, principalmente quando você vê assim, o fim do dia, quando fica a luz e a treva. Você pega, por exemplo, uma denominação dessa aí qualquer, ou então uma pregação que você está ouvindo. Se você não tiver cuidado, você mistura. Você pega... Esses dias eu vendo uma coisa lá numa televisão dessa aí, de repente eu falei, eu vou desligar esse troço aqui, que isso aí vai fazer mal para mim aqui, já. Você come gato por lebre. O joio e o trigo são parecidos. Tem que buscar Deus, meditar na palavra, procurar realmente compreender. Veja hoje o que nós falamos. Né? 1 João, e depois nós falamos lá a conversa de Pedro com Jesus. Mostrando que Jesus andava com Pedro normalmente, mas ele sabia. Quando Jesus reuniu os discípulos, 12, ele não falou, um de vocês. Né? Ele não falou? E, no entanto, não estava ali com eles. Não andava com eles. Não convivia com... No entanto, ele falou, um de vocês é demônio. Eu escolhi, mais um de vocês é demônio. Pronto. Mas viveu normalmente. Pregou o evangelho, andou com eles, tal, etc. Até a hora que aquele Satanás foi entregar ele. Pô, você não quer fazer do jeito que eu mando, então eu acabava sem isso. É muito interessante, mas não é fácil não. Né? Eu ponho a um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição e o caminho estreito. Claro que para escolher um caminho estreito, escolher a cruz, não é normal, só se a pessoa não for normal, olha. Nesse cara, você não tá aguentando mais, imagina. Pois é. Não foi fácil para ele. Não foi. Por isso que ele hoje é o nosso ajudador. O ajudador está dizendo que não foi, que ele, o próprio Jesus, entendeu que era difícil. Por isso, que nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós. Nós temos um ajudador, nós temos um salvador, nós temos um redentor. Se não tivéssemos, nós mesmos não conseguiríamos. Não conseguiríamos mesmo.
Por isso é que a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que pedir socorro, a gente tem que olhar para o céu, a gente tem que invocar o Senhor, pedir, clamar por misericórdia. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Só Deus mesmo. Se não fosse a ajuda de Deus, não fosse o socorro de Deus, não fosse a misericórdia de Deus, ninguém se salvaria, ninguém conseguiria. Ninguém, nenhum. Ninguém toma para si essa honra, ser sacerdote. Eu vou ser um sacerdote. Se Deus, sabe, não te ajudar, se Deus realmente não tiver muita misericórdia de nós, jamais você conseguirá. Ninguém toma para si essa honra. Está escrito lá. Amém? Faz de mim um sacerdote, Senhor, eu quero ser. Mas quantas vezes eu tenho certeza que Deus vai perguntar para mim, você sabe o que você está pedindo? Você sabe o que você quer, né? Não. Amém? Valeu? Deu para entender ou não? Não? Quem quer fazer a constelação? Não, estou chocado. Também eu achei muito interessante mesmo, até porque é uma coisa que é muito presente na nossa vida, na vida daquele que quer servir a Deus. Né? Como o senhor falou que quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu concordo com Ele, quanto mais eu me aproximo, menos eu tenho desse espírito que é contrário a Deus. Né? Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu me afasto das trevas. É uma coisa paulatina, né? Que vai aos poucos. Mas eu preciso, então, concordar com ele. Até o David mandou uma coisa aqui no YouTube falando assim, né, que ele, pelo gozo que foi proposto para ele, Jesus, ele preferiu escolher esse caminho apertado. Pois é, em Hebreus, né? Hebreus. Falou o versículo. Hebreus 12, 2, né? Quer anotar Hebreus 12, 2. Pelo gozo, ou seja, pela recompensa que estava proposta, ele falou, não, eu vou escolher, eu prefiro sofrer, eu prefiro ser o que for, mas eu quero o reino dos céus. Né? E aí fica a meu critério, você vai querer o caminho largo, espaçoso, então a sua recompensa é a perdição. Você vai viver bem aqui, não vai sofrer, vai recusar o sofrimento. Satanás vai estar ao seu lado, te ajudando. Vai servir você, vai fazer você. O mundo não é dele, não dá para quem quer, então você pode ficar tranquilo, mas você vai perder o reino dos céus. Você não vai ter a mesma recompensa que o autor da nossa fé, o autor da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então é muito importante isso. Olha, vem lá na frente, o que você vai querer? Qual é a recompensa? O que você quer? Será que não é melhor escolher Jesus Cristo? Não é melhor escolher essa fé? A recompensa é muito melhor. Olha o mundo que a gente vive hoje, olha essa situação, enfim. Pois é. Amém? Amém mesmo. Vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática, né? É um desafio, né? É um desafio. Fala, Souza. Eu fiquei preocupada de perceber o quanto a linha é tênue, né? O quanto é perto. A diferença de um espírito, assim, o quanto é confuso. No sentido assim, se você não tiver realmente o Espírito de Deus para te fazer enxergar isso, você não enxerga desse jeito, você não vê desse jeito. Você vê justamente o contrário do que Jesus viu. Satanás usou versículos bíblicos, né, palavras, para tentar confundir Jesus Cristo. Realmente o trem é feio. Né? Convencê-lo a escolher uma coisa que ia evitar o sofrimento dele, evitar o padecimento dele. Por outro lado, se ele tivesse escolhido o que Satanás fez, como o David falou, ele não teria alcançado aquilo que estava proposto. Né? Amém? Na nossa vida, o que acontece? Nós somos muitas vezes tentados. Eu tenho uma irmã nossa aí que está passando uma situação extremamente difícil. Por quê? Porque está vendo
e tem que escolher. Está vendo um sofrimento? Sente padecer e tem que escolher, né? E tem que tomar uma decisão. Nesses dias aí que nós estamos passando aí por essas situações, muita gente tem sido tentada, às vezes, a não entender que nós podemos e devemos confiar mais em Deus. Devemos esperar mais pela misericórdia de Deus. Eu concluiria com essa palavra do senhor aí, saúde. Mais uma vez, eu me convenço de que eu preciso invocar, clamar Isso, a misericórdia dele, porque por mim mesmo eu não sou capaz. Eu confesso. Eu confesso. A tentação, né, quando vem a tentação, Não sou capaz. Tem misericórdia. a nossa carne é fraca. Quando vem a tentação é exatamente isso. Olha, você pode fazer isso ou isso. Assim ou assim. Né? Quem já fez exame de vista, está lá quando o médico fala assim ou assim. Aí você fica sem saber se é assim ou se é assim, porque fica muito parecido. Assim ou assim. E ele fica insistindo, né? Aí você acaba escolhendo. Faz assim, né? Porque vai ficar lá o dia inteiro. Assim ou assim. Né? Amém. Alimenta, ora, lê, medita na palavra. Porque quando vem a tentação, o que defendeu Jesus? Ele lembra, tem uma palavra escrita assim, eu vou ficar com essa. Tem uma proposta para mim assim, eu vou ficar com ela. Por isso é que nós precisamos estar bem alimentados, nós precisamos saber qual é a boa e agradável vontade de Deus, para que você, na hora da tentação, em vez de fazer a vontade do anticristo, você faça a vontade de Deus. Amém? Amém. Mais alguma coisa, gente? Renato? Gostou? O senhor falou, né? É muito difícil a gente discernir, né? Pela gente mesmo, a diferença, né, as duas vontades, né? Do Espírito de Deus e do erro. E a gente fica assim, vem situações que a gente quer correr do sofrimento, a gente não quer passar por aquilo ali. É igual o senhor falou, se a gente não tiver uma palavra, né, de Deus naquela hora, você chuta o balde mesmo. Se você não tiver uma palavra para você segurar nela, né, Renato? Não, se é Deus, se é comigo, eu vou. Realmente, se a gente não tiver mesmo, a Suzane falou, se eu não clamar, se eu não invocar, se eu não alimentar de Deus, se eu não tiver de Deus, né? Um entendimento para discernir aquele espírito, né? Lançar a mão de uma flecha, lá na aljava, você está lá com lançar a mão, né? Você tem uma palavra de Deus. A palavra está na sua boca. Esse dia nós oramos lá na cooperativa. A palavra está na sua boca. Fala, né? Abre a tua boca. Fala. Não queira, assim, não resistas ao mal. O mal vai te apertando e você de repente quer você ir contra ele. Não dá conta, não é capaz. Bem, espera em Deus, confia em Deus. Usa sempre uma palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Você vai ter 1 João 4, lê. Você tem Marcos capítulo 8, lê, pensa. Você tem Lucas 4, também capítulo 1, lê também. E vê. Ali está tentando mostrar para nós
as diferentes situações que às vezes nós passamos. No momento de tentação. Tentação. E o negócio vai, Neto. Depois, o resultado lá na frente. Imagina se Jesus tivesse aceitado. Né? Esse é o problema. Amém. Então vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, realmente, quem de mim se alimenta, como diz o Senhor, por mim viverá. Como nós vamos viver para o mundo e viver para Deus, sem alimentarmos de Deus? Iremos sermos vencidos facilmente pelo mundo, se nós continuarmos alimentando do mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Jesus. O Senhor nos ajude a permanecer, nos ajude a fazer, a escolher naquela hora de tentação, naquela hora de aflição, de angústia, quando diante de nós está o bem e o mal. E nós não estamos sabendo, Jesus, como escolher. Diante de nós está a bênção e a maldição. Está a vida e a morte. E nós não sabemos, confessamos ao Senhor que Satanás tem levado vantagem muitas vezes. Tem nos feito escolher o mal. Tem nos feito escolher aquilo que não é o melhor para nós. Essa é a verdade. Tentados por Satanás. Temos escolhido por não suportar a tentação. Temos escolhido muitas vezes aquilo que nós não deveríamos escolher. Então, nesse caso, ele levou vantagem sobre nós e nos trouxe muita aflição e nos trouxe muita dor. Tem-nos, ó Deus, vencido. Que nós saibamos, então, separar a bênção da maldição, que nós saibamos separar. Nosso pedido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda. Ensina o caminho que nós temos que andar. Tem misericórdia de nós. O momento é de extrema dificuldade. Amém. Posso fazer com que tu olhes para trás,
encontro. Cure minhas feridas e socorra-me, pois a dor é imensa, só tu podes salvar. Posso fazer com que tu olhes para trás. Veja o estado em que me encontro. Cure minhas feridas e socorra-me, pois a dor é imensa, só tu podes curar. Ouve, Senhor, minha alma te chama. Atende o teu olhar em minha direção. Não quero te perder de vista. Venha fazer parte de minha vida. Venha e tome toda a minha vida. Ouve, Senhor, minha alma. Senhor, tem misericórdia, minha alma te chama. Deixa o teu olhar em minha direção. Eu não quero ficar sem o Senhor. Senhor Jesus, não quero, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Venha fazer parte de minha vida. Venha e tome toda a minha vida. Ouve, Senhor, minha alma te chama. Atende o teu olhar em minha direção. Não quero te